mas você está agora a partir das 9h10, que é o que está marcando neste momento. Você fica com a gente aqui no Realidade até às 11 horas da manhã com as atrações do programa. Entre elas, você vai saber aqui qual a melhor disposição para os seus quadros, fotos e outros adereços também para a sua casa. Qual a melhor forma de colocá-los, hein? A arquiteta Simone Gauer vai falar com a gente sobre este assunto logo mais. Tanta gente eu me sinto tão... Ok, 9h26, 22 graus é a temperatura. Estamos de volta com o Realidade desta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013. Manhã nublada em Caxias do Sul. Mas enfim, vamos em frente. Na linha com a gente, como a nossa primeira entrevistada, a arquiteta Simone Gauer, que vai falar sobre um assunto, digamos que muito amplo, né? Porque a gente fala que gosto, cores e amores não se discute, mas a decoração, sim. Não é isso, Simone? Muito bom dia. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Tudo bem, estou certo ou errado? Gosto, cores e amores a gente não se discute, né? Mas a decoração não existem... se discute. Mas na decoração existem certas regras, é isso? Existem certas regras, mas na verdade a maioria das coisas é muito baseada no bom senso. Então, nesse caso que nós vamos falar sobre a colocação de quadros, sim. Não existe uma regra, mas existem dicas para que a gente não erre muito nessa colocação. Com certeza. Nós estamos conversando com a arquiteta Simone Gauer hoje no Realidade, justamente para isso, para falar sobre esta colocação de molduras, de quadros, de fotos, através de uma matéria que eu li, que fala com molduras bem escolhidas, mais à disposição e a iluminação certas, fotografias de família ou de arte, enfim, e quadros em geral enchem os ambientes de personalidade. Simone, para a gente iniciar, existe uma regra quando se lida com molduras, com fotografias, com quadro? Como é que funciona isso na prática? Bom, na prática realmente não há regras, assim. O que se procura fazer é respeitar a proporção entre os quadros, as paredes e os móveis. Essa é a primeira dica. Não podemos ter um quadro muito grande num espaço muito confinado. Certo. Da mesma forma, ao contrário, espaços menores exigem molduras, quadros menores. Certo. Por exemplo, se a pessoa tem um corredor na entrada da sua casa, não propriamente um hall de entrada, mas um corredor, o que seria mais viável ela colocar? Molduras? Ela pode mesclar? Isso tem a ver com a parede, Simone? Então, quando nós temos uma parede livre, é muito mais fácil, porque uma parede livre prevê tudo. Então, nós podemos fazer desde quadros pequenos a quadros grandes mesclados, mas sempre lembrando que para uma simetria, para que a gente olhe isso e fique agradável, a gente alinhe por algum elemento. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos somente a porta, vamos alinhar os quadros pela porta. A partir daí se cria, então, uma geometria, né, para que eles fiquem bem alinhados ou que fiquem harmonicamente colocados. E a gente pode jogar com os tamanhos, Simone, ou isso varia também de acordo com o estilo de quadro que a gente vai pôr? Claro, o que a gente sempre pensa? A moldura do quadro nunca pode se sobressair à própria tela. Então, essa também é uma dica, assim, não pode ficar muito mais evidente do que a própria tela. Quando nós temos vários tamanhos, a gente pode, a princípio, começar sempre a alinhar e a colocar eles pelos maiores. E depois ir montando uma composição com os menores, então, a partir daí. Uma dica que eu acho muito boa para quem vai ter vários quadros para colocar numa parede, por exemplo, é fazer papéis, recortar papéis pardos do tamanho das molduras. E aí sim montar essa composição nas paredes com fita. Então, para ter uma ideia antes de como vai ficar. Para até não furar em vão a parede ou criar outros transtornos. Aí você faz a montagem disso, sempre lembrando de deixar mais espaços livres para os próximos retratos ou para as próximas molduras também. Com certeza, é uma boa dica, né? Olha, muitas vezes a gente põe um prego, daqui a pouco não era aquilo que a gente queria colocar, exatamente. E aí já foi, né? Exatamente.
Você fala em pregos, então, agora me ocorreu também. Simone, existem lugares nos ambientes aqui, por exemplo, uma prateleira, um balcão, enfim, existe aquela disposição de quadros ou fotos, enfim, que a gente pode apoiar isso, né? Isso também a gente pode usar de uma forma mais harmônica, né? Pode. Aí a gente trata eles, então, na verdade, como objetos de decoração, porque eles são móveis. Então, hoje você pode colocar no seu aparador e aí mesclar ele com algum outro objeto que fique sobre esse aparador. E amanhã você pode colocar ele em outro lugar. Então, quando a gente coloca eles sobre um móvel, sobre algum elemento, a gente trata eles, então, como os objetos de decoração. Sempre alia eles à decoração já existente. Ok. Simone, muitas pessoas mesclam tudo, né? Eles pegam uma parede e coloca quadro, coloca espelho, coloca fotografia. É uma espécie de unir o moderno, né, o contemporâneo com o clássico. Pode-se fazer isso? É um grande erro? Isso não tem nada a ver? O que você pode falar sobre isso? Olha, isso depende muito do estilo de quem vive nessa casa, depende muito do tipo de molduras que a gente está agrupando e depende também muito decoração do ambiente. Por exemplo, se a gente tem uma parede muito colorida, a gente usa molduras mais neutras, quadros mais neutros. A gente vai agrupar muitas coisas. Então, o elemento que está atrás, que é o pano de fundo, que ele seja mais neutro, mais clássico. Da forma contrária, então, é igual, se a parede toda do fundo é clara, muito branca, muito neutra, então a gente sim pode misturar mais tipos de elementos. Clássico e moderno, eles se conversam muito bem, e a gente pode então usar um pouco mais se o plano de fundo for mais neutro. Porque como nós iniciamos a entrevista, né, Simone, a gente sabe que, como você falou também agora, que depende do estilo da pessoa, mas tem ambientes e existem paredes que fica uma coisa muito estranha, né? Mas hoje em dia também não há uma regra muito a se seguir, a pessoa pode juntar, como eu falei, o clássico com o contemporâneo e dependendo dos olhos de quem vê fica bonito, dependendo dos olhos de quem também vê, também fica feio, né? Eu só acredito que a gente não possa cair no erro do exagero, assim, o exagero é que incomoda. Todo o resto, se tem uma composição que a pessoa da casa se identifique e que de certa forma fique harmônica, seja pelo alinhamento, seja pelo tipo, seja pela moldura, ela sempre vai ficar boa aos olhos de quem vive aí. Com certeza. Simone, para a gente encerrar a sua participação aqui, já agradecendo, né? Claro que a gente poderia falar várias coisas, porque hoje a arquitetura, a decoração, enfim, todo mundo busca dicas, né? Todo mundo procura a melhor forma possível, mas para a gente não errar, para a gente não cometer grandes erros no que diz respeito à disposição de quadros, espelhos até. A gente não falou de espelhos, né? Os espelhos ainda continuam em alta, né, Simone? Continuam. Eles têm vários estilos, inclusive, desde o clássico até o mais contemporâneo. Certo. E eles usam basicamente a mesma regra. Se é um espelho realmente para a gente se ver, a gente sempre tem que lembrar que ele precisa ficar no seu meio, na altura dos olhos de uma pessoa média, né? Para que as pessoas passem ou as pessoas possam se ver inteiras nesse espelho, né? É a única regra. Se eles são basicamente decorativos, usando da mesma disposição dos quadros ou das molduras que já existentes, usam as mesmas regras, eles continuam participando dessa composição. Ok, para a gente encerrar, Simone, qual a sua dica assim, para que a gente erre o menos possível no nosso dia a dia, digamos assim, o menos continua sendo mais, né? Como você mesma fala. O menos sempre é mais, conforme Miss Van der Rohe já disse. Então, para a gente não errar muito, tenta alinhar por algum objeto, por exemplo, em cima de um aparador ou em cima de um sofá, por exemplo. Você pega toda essa parede sobre o sofá e se é uma moldura de tamanho médio, alinhe, centralize essa moldura. Alinhe a partir de um elemento, seja a altura superior da porta, a altura do móvel. Tente que fique o mais harmônico possível e não muito alto, porque quando a gente tem que olhar para cima, isso já não é mais tão confortável. Ok. Muito bem. Simone, quem quiser informações, quiser entrar em contato com você tem e-mail, telefone que possa divulgar? Claro. O meu e-mail é simonegauer@gmail.com e vocês podem ligar para o escritório, então, no telefone 3224
4690. Ok, está aí. Quem quiser sanar dúvidas, dicas, né? A Simone presta assessoria também, né, Simone? Sim, presta sim. Muito bem, Simone Gauer, arquiteta, conversou com a gente hoje no programa Realidade, dando dicas e falando de formas para disposição nos nossos ambientes de casa e também de escritórios, né? Enfim, é um leque muito grande, né? Mas o que fica aqui, que a Simone também ressaltou, é a disposição de alinhamento, né? Você precisa alinhar, enfim. Basta a gente ter um pouquinho de bom senso também, né? Tudo isso junto vai dar uma excelente decoração. Simone, agradeço mais uma vez a sua participação. Tenha um bom dia. Igualmente, obrigada.